Olá pessoal, bem-vindos ao canal Verdade Áurea. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao criador e também a um grande amigo, o Neru do canal Chave Mestra, que tem divulgado os nossos conteúdos, o nosso canal e tem ajudado muito. Muito obrigado, Neru. No episódio de hoje, falaremos sobre a construção do Templo de Salomão, o uso do chamir e os mistérios envolvendo essa grande construção. Antes de mais nada, pessoal, por favor, se inscrevam em nosso canal e já vai deixando seu like. Isso nos ajuda demais com o YouTube, ainda mais pelos assuntos que abordamos, por não ser de interesse dos donos do sistema. Não é de hoje que o mundo fica admirado com as construções antigas, palácios, monumentos e obras faraônicas, que deixam engenheiros de todos os institutos de engenharia ao redor do mundo de queixo caído. Há construções de todos os tipos, em todos os lugares, de todos os tamanhos e em diversas culturas. E muitas dessas construções envolvem diversos mistérios, visto que em muitos casos, mesmo com toda a tecnologia disponível no mundo de hoje, não seriam fácil reproduzi-las. Esses mistérios envolvem desde a engenharia por trás dessas obras, como também nas técnicas de construção e nos grupos que detinham tais conhecimentos. Tantas construções mundo afora com tantos mistérios, e não poderia ser diferente com a construção mais enigmática da filosofia judaico-cristã. Um templo que foi construído, destruído, e sua reconstrução nos tempos modernos pode, segundo as profecias, mudar todo o destino da raça humana. Falaremos um pouco sobre a construção do templo do rei Salomão. As histórias da criação do templo, assim como diversos ritos ou outras histórias do judaísmo, não são tratados diretamente pela Torá ou pela Bíblia, mas sim pelo Talmud e por outros livros místicos do judaísmo. O Talmud nada mais é do que o livro de coletânea das leis que envolvem a tradição oral da religião judaica, sendo também o Talmud o livro que melhor narra a história da construção do Templo de Salomão. Segundo os escritos judaicos, antes da criação do templo, o Criador ordenou ao povo judeu da preparação de um local sagrado, onde, neste local, os objetos sagrados, como a menorá e a Arca da Aliança, ficariam guardados, e onde ele, o próprio Deus Criador, pudesse estar presente entre o povo. Foi aí que os judeus instituíram o tabernáculo. O tabernáculo era um santuário portátil, um conjunto de tendas que os judeus levavam em suas peregrinações, e tinham como estrutura móvel sagrada. Para termos ideia, para o judaísmo, o tabernáculo tinha o status de local de habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel. Com o surgimento dos grandes reinados de Israel, primeiramente com o de Davi e depois com o de Salomão, é que se viu a necessidade de criação de um templo, não só para guardar os símbolos sagrados, como a menorá ou a Arca da Aliança, mas também para construir um monumento que fosse homenagear ao Deus hebreu e onde sua própria presença divina habitaria. E isso foi levado muito a sério pelo rei Salomão, pois, antes de iniciar as construções, ele exigiu que o templo ao Criador fosse ainda mais belo e majestoso que o seu próprio palácio. Quando Salomão resolve iniciar a construção do templo, diversos povos ao redor ficaram admirados e enviaram ajuda a Salomão, por meio de materiais, construtores, engenheiros e muitos presentes. Porém, havia um problema, pois pela lei judaica, nada que fosse feito ao Deus Criador deveria usar ferro, pois o ferro era um material visto como impuro, e essa impureza não poderia estar presente nas criações sagradas. Mediante esse grande obstáculo, Salomão reúne todos os seus sábios e expõe o problema. Afinal, como edificar um templo sem o uso de metal na sua construção? Explicando suas necessidades aos sábios, um dos sábios revela ao rei que no crepúsculo da primeira véspera do Shabá, ou melhor, durante os 6 dias da criação, dentre todas as criações do Criador, havia algo que tinha o poder de cortar pedras, madeiras e metais e até
até o diamante, com apenas um tocar ou um simples olhar, e o seu nome era Shamir. Porém, o sábio afirmou: nenhum ser humano da face da terra tinha o conhecimento de onde o Shamir estava. Salomão ficou maravilhado com o que o sábio tinha falado. Mas como encontrá-lo, sabendo que nenhum humano saberia o paradeiro do Shamir? Contudo, o rei usa de toda a sua sabedoria, e sendo um grande conhecedor não só das ciências naturais, mas também da alta magia, resolve invocar demônios para que falassem do paradeiro do Shamir. O rei Salomão consegue invocar tais demônios, porém, esses mesmos demônios não sabiam dizer onde estava o Shamir, mas revelam a Salomão que talvez Ashmedai, o rei dos demônios, soubesse. Segundo a mitologia judaica, Ashmedai é o rei do inferno, ficando abaixo apenas de Lúcifer na hierarquia dos demônios. E um fato muito interessante é que, de acordo com a Cabala e as tradições místicas do judaísmo, Ashmedai seria fruto da união entre o rei Davi e uma das filhas de Lúcifer e Lilith. Que história maluca, né, pessoal? Os demônios prosseguem explicando ao rei que Ashmedai vive em um poço e que todas as noites Ashmedai sai de seu poço para peregrinar pelo universo. Salomão, com todas essas informações entregues pelos demônios e sabendo que talvez Ashmedai soubesse do paradeiro do Shamir, manda que seus soldados saiam e encontrem Ashmedai. Assim que seus guerreiros chegam ao poço de Ashmedai, eles trocam a água do poço por vinho. E quando Ashmedai volta e chega ao poço, acaba bebendo da água e cai em um sono profundo. E aproveitando dessa oportunidade, os soldados do rei capturam Ashmedai e o levam para o rei Salomão. Assim que Ashmedai é entregue ao rei, Salomão resolve interrogá-lo sobre o paradeiro do Shamir. O demônio, percebendo que não há escolha e que está sob o domínio de Salomão, não hesita em falar. E, segundo o Midrash relata, o rei dos demônios diz que não o tinha, que não tinha o Shamir, mas que sabia que o anjo do mar havia dado o Shamir a polpa, um pássaro da mitologia judaica, e que a polpa morava em uma caverna, porém muito distante dali. Em Levíticos 11:19 é falado acerca desse animal polpa. Contudo, Salomão novamente envia seus homens para encontrar o Shamir, e após uma longa viagem chegam até o local onde Ashmedai revelou. Chegando lá, os soldados de Salomão encontram a tal caverna, porém notam que apenas haviam filhotes e um ninho, concluindo que tratava-se de um ninho e que a mãe polpa teria saído e levado o Shamir consigo. Então, resolveram colocar uma pedra para obstruir a passagem da caverna e aguardaram até a mãe polpa chegar. Assim que a mãe polpa chega e encontra a caverna obstruída pela pedra, logo trata de com seu bico retirar dentre suas penas um pequeno animalzinho e, ao encostá-lo na pedra, ela é magicamente partida. Foi nesse momento que os soldados de Salomão entram em cena, pois perceberam que aquele bichinho que acabara de partir a pedra poderia ser o Shamir. Então eles começam a assustar a polpa e ela, sem reação, deixa o Shamir cair e parte desesperadamente para longe. É nesse momento que os soldados pegam o Shamir. Segundo relatos do Talmud, como o Shamir era muito poderoso a ponto de conseguir cortar qualquer coisa no transporte até o rei, é falado que eles usaram uma caixa de chumbo e dentro envolveram o Shamir com seda e cevada e levaram até o rei Salomão, que graças ao Shamir conseguiu edificar a criação do templo. Coisas bem intrigantes em tudo que falamos até aqui agora, não acham, amigos? Mas ficará ainda mais intrigante se vocês puderem apertar o botãozinho de like, compartilharem e se inscreverem no canal, porque daqui para frente tem o melhor dessa história. Por exemplo, o Shamir não foi usado pela primeira vez pelo rei Salomão. Os primeiros usos do Shamir no judaísmo vêm de Moisés para construir o tabernáculo e também para gravar o nome das 12 tribos de Israel nas pedras. Mas por que usar o Shamir? Usaram o Shamir
porque para escrever com a precisão estabelecida pelo Criador, mãos humanas não seriam capazes de conseguir fazer com tanta perfeição. E Salomão, com toda a sua sabedoria, por que precisou recorrer aos sábios para saber onde estava o Shamir? Segundo historiadores rabinos, entre Moisés e a criação do templo passaram-se quase 500 anos. Logo, o rei não tinha o conhecimento sobre como seus antepassados teriam feito o tabernáculo, mas era restrito aos sábios, que tinham a função de guardar tais sabedorias e auxiliar o rei com seus conhecimentos. Outro fato muito interessante e que move a comunidade científica é a possibilidade do Shamir ser algo radioativo. Afinal, como há milhares de anos eles sabiam de que a melhor forma de transportar o Shamir era em uma caixa de bronze, sendo o bronze usado até hoje para minimizar efeitos radioativos. É aí que entra o cientista Immanuel Levikonskaya, um psiquiatra russo-judeu, autor de uma série de livros que reinterpretam acontecimentos da história antiga. Tem diversos estudos publicados, sugerindo que o Shamir fosse algo radioativo. E sobre a natureza do Shamir, até hoje há discussões na comunidade científica judaica e rabínica, pois não se sabe ao certo o que de fato seria o Shamir. Se um animal, uma planta, um minério radioativo ou tudo ao mesmo tempo. Afinal, a capacidade de criação do divino é algo inimaginável. Sobre o seu paradeiro, após a construção do templo, também não há uma conclusão. O Mishnah, no livro de Sota, afirma que o Shamir existiu até a destruição do segundo templo. Já no Tosafot, que são comentários medievais sobre o Talmud, diz que o Shamir existiu apenas na Era Comum. Sobre a criação do templo, sim, o Shamir foi usado conforme relatos. E graças a essa criatura é que não foram usados ferramentas, metal, e é possível ver isso em Deuteronômios 27:5. E o mais impressionante, não havia barulho de utensílios na construção do templo, o que é relatado em 1 Reis 6:7. Há também estudos e discussões que defendem que o templo, além de não ter uso de utensílios, talvez tenha se autoconstruído, como um poder mágico, por exemplo. Essa é a tese defendida pelo rabino Shimeon, onde, segundo seus estudos e por uma análise morfológica dos escritos, ele diz que a frase "se edificava", uma palavra muito usada em todos os escritos judaicos, implica em autoedificação, significando que as mãos dos artesãos não tocaram as pedras na criação do templo. Fato interessante retratado pelo Talmud é que após a edificação do templo, Salomão, ainda em poder de Ashmedai, ordena que o demônio o ensine sobre as coisas que ele sabia. Porém, para isso, Ashmedai pede a Salomão que ele o solte e que entregue o seu anel a Ashmedai. O rei Salomão, iludido pelas possíveis aprendizados que teria com o demônio, concede o anel e liberta Ashmedai. Contudo, Ashmedai manda Salomão para longe e assume a forma de rei e passa a governar todo o estado de Israel. Essas profecias do Talmud também podem ser vistas em 1 Reis 11:4 e em Eclesiastes 1:17-18, onde tudo isso é retratado. E o mais interessante, o livro de Eclesiastes, segundo o Talmud, foi escrito no período de isolamento de Salomão por Ashmedai. Mas me digam, caros amigos, o que acharam do vídeo? O que vocês acharam da relação de Salomão com Ashmedai? E o Shamir, será que escondem de nós? Coloquem nos comentários a opinião de vocês, estudos, tudo que vocês sabem relacionados a esse assunto. Se você chegou agora em nosso canal, deixei os nossos 2 últimos vídeos para que conheçam mais desse trabalho do Verdade Áurea. Muito obrigado por terem me ouvido até aqui e até o próximo vídeo. Se gostou do nosso vídeo, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho e deixe um like. Muito obrigado e até uma próxima.